Entre 1983 e 1989, Iracema Packer foi a primeira vereadora no município de Timbó. Mulher na política, um ambiente extremamente machista, dificuldade de impor a sua opinião, a sua voz. Talvez hoje tenha mudado, talvez sim, talvez não, mas quais foram as barreiras que foram quebradas por Iracema Packer? Naquela época, mais de 30 anos atrás, 35, 37, e aí vai. Dona Iracema, muito bom dia, que honra, que prazer conversar com a senhora. Tudo bom? Tudo bom, tudo bem, ainda estou aí. Não vou ser mais candidata a cargo algum, não, ainda tenho cargos na comunidade, né? Mas não cargos políticos, não atrai mais. Dona Iracema, a gente vê muita adversidade, né? Muitas coisas não tão claras como a gente gostaria que fossem. Me conta uma coisa, voltando lá 30 anos atrás, o que a senhora lembra? Lá na Câmara de Vereadores. Lá da Câmara de Vereadores eu lembro que não foi legal para mim, não. Porque eu assumi um outro papel e as pessoas achavam que eu não teria capacidade. Que talvez eu fosse eleita por estar num departamento assim bastante acessível, né, como trabalhava com os operários, com o pessoal, e eu tinha essa empatia muito grande por eles. Me colocava no lugar deles sempre que eles viessem necessitar de alguma coisa, porque eu sabia da timidez que havia entre o empregador e o empregado. Então eu passei a minha vida, desde que eu assumi essa função, querendo minimizar o acesso a eles, a dar conversa. Voz àquele que não tinha voz, era sua voz na Câmara, mais ou menos assim? Sim. Era assim? Já era na Câmara e era assim, mas nem sempre as pessoas aceitavam isso. A senhora tinha voz ativa, conseguia falar, impor, expor? Não, no começo eu até tentei colocar minhas ideias. Eu fui bastante questionada por 2 vereadores da oposição, achando que aquele projeto que eu tinha levado de princípio não era de minha autoria, que havia sido uma outra pessoa que fez. Mas quando eles viram, faziam perguntas incríveis sobre a situação. E aí a senhora conseguia E aí eu conseguia responder tudo, depois no fim tiveram que me dar os parabéns e achavam, né, que eu não tinha capacidade. Mas como não tinha capacidade, eu estava num ambiente trabalhando, vivendo leis e consegui, na Secretaria-Geral, nós elaborávamos projetos junto com o secretário-geral, a gente estava nesse meio da legislação. A senhora acredita ter sofrido algum tipo de preconceito por ser mulher? Talvez não tanto, porque talvez me respeitava pelo conhecimento que eu tinha. Pelo conhecimento. Conseguiu impor o respeito pelo conhecimento. Pelo conhecimento, pelo saber, pelo estudo. Porque quando a gente se candidatou, a gente foi buscar a legislação a respeito da conduta, da postura de um vereador. O que faria um mandatário? Porque eu jamais imaginaria que eu seria um dia uma pessoa que estivesse numa situação diferenciada. Porque, convenhamos, uma mulher naquela época ser vereadora, quando na região não existia, era algo surreal, né? Algo diferenciado. Então, mas eu acabava sendo respeitada pelo conhecimento que tinha e pelo que eu ia buscar. Dona Iracema, foram 6 anos, né? De 83 a 89. Nesses 6 anos, quando passou tudo isso, que a senhora olhou para trás, pensou, eu quebrei barreiras. Eu até pensei que quebrei barreiras, mas não tive coragem de continuar, porque a gente via que havia uma resistência muito grande. Olha só. Uma provocação para colocar você num pedestal inferior. Por alguns, 80% eles colaboravam contigo, você era mulher, você era frágil, eles te respeitavam, eles achavam assim
pediam ideias, a gente trocava ideias, minimizava situações às vezes embaraçosas, de uma forma bastante singela, de uma forma bastante objetiva. Mas tinha aqueles... Tinha sim. Se eu disser que não tinha, eu estaria mentindo. O recado que a senhora daria para quem está nos assistindo, principalmente as mulheres, seria: encare, vá. Nós temos potencial ainda maior, digo eu, que os homens? Olha, nós não precisamos ser maior do que os homens. Não há necessidade disso. Mas nós temos com certeza coragem, força e serenidade para chegar até onde eles chegam. Nós podemos até avançar, mas isso não deveria ser o objetivo do ser humano. Querer avançar, mas querer ser o melhor, querer fazer o melhor, querer ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais amável, mais harmoniosa, devia ser o nosso mister. E para conquistar essas coisas, às vezes nós precisamos de posições para poder se manifestar. Nós precisamos estar em locais onde a nossa voz, ela ecoa pelo universo. E eu posso falar isso aqui em casa, posso falar numa roda de amigos, mas pouco resultado provém. Mas se ela estiver representando o povo da cidade, o povo da sua nação, a voz será outra, a entoação será outra. Com certeza. A finalidade sempre da mulher é a paz, é a harmonia. Mas a voz ativa tem que ter. Com certeza. Dona Iracema, muito obrigada. A diretora da Fundpress vai contar um pouquinho pra gente dos desafios e tudo que ela passou nessa história, 50 anos de empresa, a sucessão, como está enxergando o futuro e como foi a tua caminhada, né, Lúcia, a respeito de entrar num ramo que também é muito masculino, a metalurgia, e a Revolução Industrial, pelo menos no nosso país, começou agora, em 1930, pouquíssimo tempo se a gente for ver. E o teu pai foi aí que trouxe, né, a empresa, começou lá no início, atrás de casa, e a Lúcia hoje tem essa potência junto com o esposo também e tudo mais, dizendo pra gente assim, olha, foi uma caminhada, mas tem muito mais pela frente. Lúcia, obrigada por receber a gente aqui, a Cultura. Conta um pouco mais do que tu já contou em off também, de todo esse teu processo, como iniciou, como vai ser daqui pra frente e os desafios aí que você passou ao longo de todo esse período. Primeiro, eu que agradeço, né? Eu acho que é uma oportunidade também como mulher da gente estar falando um pouco dessa trajetória, da minha trajetória. É uma honra para mim estar falando sobre uma atividade que nesse momento parece que é só dos homens, né? Ainda parece. Então a minha história começou bem lá atrás mesmo, com em torno de 22 anos, trabalhando com meu pai, a empresa muito pequena. E eu também não sabia muito da área e ao longo do tempo fui também me preparando, me especializando e encontrei muitos desafios sim. Lá naquela época não tinha como eles verem assim a Lúcia como dona da empresa, era aquela pessoa que era filha, a menina que estava trabalhando lá fazendo algum trabalho mais operacional de administrativo, né? Só que assim, a empresa precisava crescer e eu estava junto com meu pai já nessa trajetória e fui buscando formação, fui buscando conhecimento. Eu não encontrei portas fechadas, tá? Em tudo que eu busquei, seja nas parcerias, nos cursos que eu fiz através, né, naquela época de Sebrae, né, como eu te falei, eu não encontrei as portas fechadas, mas muitas vezes, em alguns momentos, por ser do ramo metalúrgico, muitas vezes estar assim em uma reunião ou num curso, parecia que sim, era falado muito para os homens e se estava eu como mulher lá, não se dirigia a palavra. Eu passei por algumas saias justas e foi ao longo do caminho, a gente se especializando, trabalhando juntos, né? Mais à frente, vindo também o Vitor, que é meu esposo, trabalhando com a gente na parte técnica, é que isso foi ficando, como é que eu posso te dizer, mais ameno, mais ameno. Hoje a gente vê, como eu falei antes, que mesmo hoje em dia no ramo metalúrgico, que nós temos em torno de 18% de mulheres no Brasil trabalhando nessa área, ainda existe um preconceito de que é um ramo tão masculino, trabalhar dentro de uma metalúrgica, principalmente de uma fundição, é um lugar, sei lá, que seja insalubre, ou que esse lugar é sujo ou é pesado.
mas isso não acontece. Nós somos uma indústria metalúrgica como qualquer outra, nós temos usinagem dentro da empresa, nós temos injeção das peças de alumínio, mas nós também temos o setor de acabamento. E hoje, para mim, é um orgulho muito grande, não posso deixar de falar, que além das mulheres que trabalham conosco na área administrativa, que é bem comum nas empresas, nós temos mais de 30 mulheres trabalhando dentro da nossa produção. A produção que é feita muitas vezes, né, pensada que é só homens, seja no acabamento, imprensas, na parte de usinagem e até das injetoras, né? Que o lugar da mulher é onde ela quiser ficar, né? Exatamente. E a Então... gente tem mulheres muito fortes, tá? Assim como eu fui, eu sempre digo, eu quero deixar isso para as mulheres, que a gente só consegue o que a gente quer pela nossa luta, dedicação, determinação. E a mulher, quando ela põe na cabeça que ela quer, ninguém segura, né? Com certeza. E foi isso que me fez buscar, sabe, o aperfeiçoamento, seja na área de recursos humanos, que eu me dediquei muito para ter a empresa do jeito que nós temos hoje, como uma empresa assim muito voltada para as pessoas, no financeiro, no compras, no comercial, no planejamento estratégico. Hoje eu me envolvo desde a parte realmente pessoas, que tem envolvimento muito forte das mulheres hoje nas empresas, até a compra de um equipamento bem estratégico, que por mais que a gente tenha assim, todas as pessoas estratégicas na empresa, inclusive o Vitor, que é totalmente ligado na área industrial, comercial da empresa, a gente está junto. Eu não me sinto assim, diminuída, né? Porque não. Então eu trabalho muito isso. Estou envolvida também, né? Uma coisa que foi acontecendo, não porque eu busquei assim, de fato, foi acontecendo, estar envolvida com a CINV, né? Com a diretoria, primeiro participando dos núcleos, do núcleo da mulher empresária, depois participando da diretoria da CINV. E a maioria dos diretores da CINV, assim como do sindicato patronal metalúrgico, que eu também participo, são homens, os empresários de Timbó, que sempre me trataram muito bem, com muita dignidade também, tá? Mas, claro, a gente está ali, ali que a gente vê como está difícil ter mulheres nessa área metalúrgica, porque nesse momento estou sozinha. Até a gente quer inspirar, assim, mais mulheres, por isso que é muito bom estar aqui falando. Porque, nossa, quantas meninas, quantas moças, né? Inclusive minhas filhas, né? Que também estão galgando os seus caminhos e que a gente quer trazer também para o lado da empresa. Estão entendendo quem elas são, do que elas gostam e tudo Exato. mais. Então, a gente inspirar, e eu penso muito assim, eu quero cada vez, esse é o meu propósito, sempre ter a empresa preparada para a longevidade, para o futuro, porque são tantas famílias que dependem da gente, né? A gente tem um orgulho tão grande de estar, assim, hoje, conseguindo enxergar a nossa empresa, eu tenho esse orgulho, né? Dentro de uma cidade como Timbó, a empresa já aparecendo mais forte, mas mais do que lá fora, aqui dentro, né? Quantas famílias nós temos, quantas mulheres, quantos homens, quantos filhos desses funcionários, né, que vão acabar tendo essa renda que eles têm para poder realmente conquistar seu espaço. Então, para a gente é um motivo de orgulho mesmo, tá? E eu acho muito legal, Lúcia, o que tu contou pra gente é que a Lúcia veio de uma família de 4 filhas. Sim. E o seu lindo, ele não fazia distinção por conta disso. Ele sempre incentivou a família toda, né? E pelo que eu entendi, o teu pai, a tua mãe, não importa se são 4 mulheres, são 4 mulheres que vão conquistar o caminho delas, que levantaram uma empresa hoje, que ele começou lá atrás e tem essa potência que é a Fundipress, e é o que a Lúcia está fazendo com as filhas dela também. Olha, vocês podem fazer e escolher o caminho de vocês. Exatamente. Como vocês se identificarem. Essa frase eu falo muito porque para mim sempre foi muito forte. Eu não lembro dos meus pais, do meu pai, da minha mãe falarem qualquer frase assim: ah, mas isso vocês não podem fazer porque vocês são mulheres, isso é de homem, isso é de mulher. Nunca teve. E a gente foi muito tranquila. Cada uma das filhas escolheu o seu caminho, assim como as nossas filhas, a gente nunca teve essa frase, sabe? E para mim é muito estranho, mas acontece muito até todos hoje, os né? dias, Cultural. até hoje. E tem amigos que podem pensar assim, Sim. Mas a gente não teve, graças a Deus. O meu pai, assim, sabendo que eram mulheres, talvez se eu não tivesse trabalhado com ele, o caminho dele seria outro, mas aconteceu. As outras tomaram os seus outros rumos, né?
E hoje a gente está aqui, tá metido aqui com peças de alumínio, que muitas vezes isso também eu gosto de falar das mulheres, porque às vezes as moças vão achar, ai, mas eu não quero trabalhar com aquele negócio chato, aquele material. Gente, mas a gente faz produtos que vão em materiais legais, muito, né, dentro de carro, de máquina de lavar, de geladeira, ferramentas, né, então, que todo mundo usa no dia a dia, né, e é uma peça importante que está lá dentro, que precisa ser feita, que precisa né? ser feita, exato. E tem toda uma engenharia por trás, mas tem toda uma parte social também, né, porque a gente está gerando renda, está gerando emprego, a gente cuida aqui da saúde das pessoas, porque tu tem que estar envolvido com tudo dentro de uma empresa. E os desafios são gigantes, isso eu nem preciso comentar aqui, né, que são a questão tributária do país, a questão social, a questão econômica. Cada dia realmente é um dia para ser vencido, a gente tem. E a gente tem que ser forte, bem resiliente, né? Mas foi muito forte, tenho certeza que sim, por isso que está nesse patamar que vocês estão hoje. Eu achei muito bacana todo o conhecimento, toda a informação que você passou para a gente hoje, toda essa força que você representa dentro da empresa, para as suas filhas também um exemplo, para quem está assistindo a gente muito mais. E mais uma vez você, que recado que tu gostaria de passar aí para as mulheres também que estão nos assistindo, para as meninas que estão pensando, mas será que é o meu caminho? Toda a sua experiência, fala pra gente. Olha, eu vou com essa frase que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, assim, se de repente tem aquele desejo de trabalhar numa indústria, não pensa só que você vai trabalhar numa indústria lá naquela produção. Você pode começar lá, você pode ser uma líder de um setor. As mulheres são muito boas nisso. E estudiosas, que foi o que tu comentou. Estudiosas, e elas buscam. Então, realmente eu deixo essa mensagem. Nós, quando queremos, podemos muito. Porque nós temos força, determinação, paciência de esperar o momento certo, mas temos que ter essa força, não deixar que alguém nos apague o nosso brilho. Muitas vezes a gente se cala hoje para ter a nossa voz ativa amanhã, porque saber falar no momento certo também é importante. Então eu deixo esse recado de que a gente pode sim, seja mulher que vai para uma área metalmecânica, seja no ramo têxtil, né, que pode ser, mesmo assim a indústria, né, que tem muita coisa lá dentro que poderia ser com homem, mas e principalmente almejar mais cargos de liderança, porque a gente tem um perfil muito forte de saber conectar as partes, tá? Uhum. Eu acho que muitas vezes o homem ele tem assim algo que deixa a desejar nesse sentido assim de um ajuste fino que eu falo. Então, sim, a mulher pode realmente galgar patamares assim até maiores, tá? Com certeza. Lúcia, muito obrigada mais uma vez por ter recebido a gente. E a gente continua também com mais histórias aqui na Reportagem da Cultura, aqui na Rádio da Sua Vida. Agora a gente vai falar com uma jovem timboense que literalmente construiu a sua história em uma escola. Ela começou como auxiliar e hoje é coordenadora. Débora Teske, 25 anos, coordenadora de uma das unidades da Escola Cetiza. Débora, muito bom dia, que história, que empoderamento, que crescimento, né? Bom dia, Lara, isso mesmo, tudo tem um início, né? E o meu, sem dúvidas, além de ser mulher, né, a idade também influenciou bastante, né, quando eu entrei na educação e hoje também no cargo que eu ocupo, porque eu sempre digo, é uma função a coordenação, eu sou professora de formação e de paixão, né, então é só um cargo, mas é isso mesmo. Débora, a gente conversou com a dona Iracema Packer, primeira mulher vereadora de Timbó e sofreu muito para conseguir ter voz ativa na política. Você teve dificuldade por ser nova, por ser mulher e assumir um cargo de confiança? Sim, na verdade, antes mesmo de eu assumir o cargo, quando eu entrei na educação, eu já tive muito contato com as crianças antes de escolher a educação. Eu sempre digo que eu acho que a educação que me escolheu, né? Pelo contato com as crianças e tudo. Então, quando eu entrei aqui para a escola, que foi o mesmo momento que eu entrei para a universidade, para a faculdade, muitos pais duvidavam da capacidade, né? Não, mas ela só tem 17 anos, como é que ela vai dar conta? Ela tem a idade de muitas crianças que têm irmãos dessa idade, né? Então, ela vai conseguir realmente acolher uma turma, ela vai conseguir contemplar
contemplar aquilo que a criança realmente tem por direito, né? Então, não só hoje, isso já vem lá de trás, né? E eu fico muito feliz porque a comunidade aqui da escola se permitiu me conhecer. É claro que existiram desconfianças no início, né? Eu sei que alguns pais procuraram a escola, mas será que ela vai dar conta? Mas eu acho que essa questão de se permitir também é importante, né? Você coloca se permitir, mas você acha que não trocaria por você mostrou realmente sua competência? Pode ser, com certeza. Porque daí eu fui mostrando o meu trabalho. Exato. E eles se permitiram realmente desconstruir a visão deles, né? E realmente olhar com outros olhos, desconstruir o olhar deles para aquilo que eu fiz, né? Débora, nós tivemos a dona Iracema sofreu preconceitos, né? Você também sofreu? Diretamente não. Indiretamente, assim, a gente percebe, né? Então, sim. E hoje, cargo de coordenação na educação, ele é mais masculino, feminino, os dois gêneros, como é que funciona? Hoje eu acredito que a gente já tem assim uma igualdade um pouco, né? A gente percebe que as mulheres já estão mais à frente da educação, o que antigamente começou mais com os homens, então hoje eu não percebo tanto. Mas, por muito tempo, eram os homens que estavam à frente, não só da coordenação ou de cargos de chefia, direção, mas também até na sala de aula, né? A figura do professor era mais presente, o masculino, né? E hoje? Hoje mudou muito? Eu acredito que sim. Daquilo que a gente, claro, tem muitas coisas que a gente ainda pode, né, lutar, eu acho que essa é a palavra, é uma resiliência, é a representatividade, eu acho que a gente precisa continuar lutando por isso, mas até acho que falar do Dia das Mulheres, se você me permitir, por favor. É importante lembrar também da Antonieta de Barros, que ela foi a primeira deputada estadual de Santa Catarina, ela é aqui catarinense, né, e ela foi que criou o Dia do Professor, e para muitos o Dia do Professor é uma data comemorativa, mas não, tem toda uma história de luta, né, de uma mulher humilde que se constituiu sem formação superior, então um conhecimento realmente que ela foi aprendendo a partir das relações, de leituras, porque ela era muito estudiosa, ela virou escritora também, né? E ela trouxe muito esse olhar para a educação. Então, ela é uma das primeiras mulheres até do Brasil com essa representatividade, tanto na política como na educação. E eu até, nas obras dela, ela traz um pouquinho da aflição dela, que ela escrevia muito em jornais, ela, por conta do potencial dela, ela foi chamada para dar entrevistas e tudo, e muitas pessoas julgavam, não, mas ela tem que estar no lar, ela tem que cuidar dos filhos, né? Então aquele preconceito, e ela não se calou, né? E ela faleceu aos 51 anos, então nessa curta passagem de tempo, ela fez uma tamanha diferença, porque ela é conhecida nacionalmente pela influência na sociedade. Antonieta fez a diferença, e a Débora também está fazendo a diferença? Eu acredito que sim, eu acho que quando a gente percebe, quando a gente olha para as crianças, né, e percebem que de lá outros têm sonho de seguir, né, um dia eu também quero ser professora, eu também quero trabalhar aqui na escola, você me contrata, Profidé? Então acho que a gente percebe que, né, por mínimo que seja, a gente faz sim e continuaremos lutando para que isso continue. Hoje, quantos anos a Débora tem? Hoje, 25 anos. 25 anos, uma jovem de 25 anos, começou com 17 anos como auxiliar e hoje tem aí a sua história realmente sendo construída. Tem muito ainda para construir? Muito para construir, para aprender, né? Eu acho que isso é importante e estamos aí mostrando que a mulher, que a professora tem sim um papel importante na sociedade também. Com certeza, olha que história bacana. Uma jovem, mas que já tem uma história linda. Débora, obrigada. Eu que agradeço.